Valeu, galerinha. Agora vamos concentrar, hein? Quarta-feira, última das últimas provas. Depois de 3 anos me aguentando, cara, tem guerreiro aí que vai fazer a última prova. E pronto, tá liberado. Só não desaparece, tá, cara? Dá um maisinho nesse final, vou pensar no vestibular, já que né, a grande imensa maioria aí não vai ter preocupação com nota. Tem um ou outro aí que tá pendurado que vai ter que se preocupar. Certo? E eu acho que a galera que tá mais pendurada nem aparece, né? Então, ó, página 20, 27, 10, para começar esta bela tarde. Um estudante curioso quer determinar a velocidade com que os morcegos voam sobre a superfície de um rio enquanto caçam insetos. Para isso, ele se posiciona numa margem do rio, munido de um aparelho de MP3, e grava o som emitido pelos morcegos ao se aproximarem e ao se afastarem do gravador. Mais tarde, com o auxílio do programa analisador de espectros instalado no computador, ele verifica que as frequências durante a aproximação e o afastamento do som emitido pelos morcegos valem, respectivamente, 63 kHz e 57 kHz. Frequência de aproximação. Frequência de afastamento. Era o esperado, né, que na aproximação a frequência aumente, no afastamento a frequência diminua. Efeito Doppler. O estudante conhece o efeito Doppler e, consultando o livro de física, ele relembra a relação entre as frequências gravadas, a frequência real do som emitido pelos morcegos, a velocidade do som no ar, 340 metros por segundo, e a velocidade do morcego. E aí ele pegou, então, a fórmula do efeito Doppler. Engraçado, o que essa fórmula tem de diferente da fórmula que eu apresentei para vocês? É verdade, né? O observador, o MP3, que faz papel de observador do som, né? Que grava o som, certo? Ele está parado. Então, mais ou menos V do observador, né? Foi eliminado da fórmula. É isso aí. O sinal menos vale quando o morcego se aproxima e o sinal mais quando o morcego se afasta. Entregou todo o ouro, né? Indique a alternativa que mostra o valor da velocidade correta determinada pelo estudante. Show de bola. Acho que vai ter que ter um sisteminha. Bom, primeiro vamos pensar na aproximação. 63 vezes 10 na 3, por causa do quilo. Frequência emitida pelo morcego. Falou? Ai, que calor. Não, né? 340 sobre 340. Como a frequência aumentou, eu uso o menos. V do morcego. Por que não dá para resolver? Porque tem duas incógnitas, né? Certo? Vamos montar a equação na hora do afastamento do morceguinho. Bonitinho. 57 vezes 10 na 3 é igual à frequência que o morcego emite. 340 dividido por 340 mais V. Quase isso, né? Que eu tenho muita intimidade com os morcegos, na verdade. Faz um favor. Ai, eu sou idiota. Galerinha, agora basta dividir as equações. Porque dividindo as equações fica F sobre F que dá 1, né? Ou então isola numa, substitui na outra. Mas eu acho que dividir as equações vai ficar bem interessante. Pensa bem, se isso é igual a isso e isso é igual a isso, a divisão do lado esquerdo tem que ser igual à divisão do lado direito. Ficaria 63 dividido por 57 é igual 340 menos V. Divisão de fração é a primeira. Obrigado. 340 mais V sobre 340. Assim elimina, ó, 340 com 340 e a continha não fica tão chata, só muito chata. Aí, multiplicação cruzada. 63 vezes 340 menos V é igual a 57. Dá para simplificar, né, cara? Dá para simplificar, ó. Peraí, então. Aqui vai ficar, na hora da multiplicação cruzada, 340 mais V. Vou dividir por 3 em cima e embaixo. Vai dar 21. Quanto? Vou pegar um número fácil primeiro. 19. Dá 19. Obrigado, amigo. 30 com 27, dá 19. Agora sim, né? Agora o 19 é primo, não dá mais para simplificar. Quando eu fiz a multiplicação cruzada, o 21 multiplicou o 240 menos V. E o 19 multiplicou o 340 mais V, não, 240. Multiplicação, chuveirinho ali, ainda vou usar mais uma mutretinha aqui para não ter que fazer multiplicação.
Isso. Multiplicação. Aí foi só distributiva. Vou fazer assim, ó, 21.340 menos 19.340 é igual a 19V mais 21V. Aí é imaginar como se fosse 21x menos 19x, né? Daria 2x, 2 vezes 340, certo? Isso é igual a 40V. 2 vezes 340 dividido por 40 é igual a V. Simplifiquei, divide por 2 em cima e embaixo, 34 por 2, 17 metros por segundo. Cara, cuidado, hein? Dependendo do caminho que o cara for selecionar para fazer essa questão, pode dar umas contas bem chatas. Se não simplificássemos aqui, né, tem que carregar o 10 na 3, já ia ser chato. Então, se a gente não simplificasse esses números, os números obtidos seriam muito maiores. Se eu tivesse resolvido fazer essas multiplicações, ó, 2 multiplicações, de certa forma, inúteis, né? Então, perigosa essa questão aí, ótima pedida. Acontece todo dia, né? Qual é o menino que não quer, usando o MP3, medir a velocidade dos morcegos que rondam o rio ao lado da sua casa? Isso acontece todo dia, muito comum. Então, olha só, vamos para 2711 agora, que está no embalo aqui. Página 20 agora? Ou ainda? USP. O limite superior da faixa de frequências sonoras audíveis para o ser humano normal é 20.000 Hz. Ou seja, se escutas 20.000,1 é anormal, meu querido. Uma fonte sonora em repouso em relação à Terra emite som de frequência 16.000 Hz. Grave ou agudo? Grave cada vez mais próximo de 20, agudo mais próximo de 20.000, certo? Então, agudo, bem agudo. Sendo 340 metros por segundo a velocidade do som no ar, determine a velocidade de aproximação de um observador para que ele cesse de ouvir o som emitido pela fonte. Então, olha só, tem uma fonte sonora emitindo essa frequência. Um sujeito começa a se aproximar da fonte. Ele pergunta qual deve ser a velocidade de aproximação desse observador a ponto de ele parar de escutar. Quando é que ele pararia de escutar? Isso. Qualquer coisa acima de 20.000, né? Ele pararia de escutar. Não é mágico assim, tá, gente? A intensidade vai diminuindo, na verdade. Então 20.000 é um número bonito, né? Próximo da média. Mas deve falar que a pessoa normal escuta 20.000, não é bem assim. Tá? Isso é um padrãozinho, né? Não vai pensar que estou escutando 21.000, sou doente, não tem nada a ver. Então, ó, efeito Doppler. Frequência observada é a frequência da fonte que multiplica V do som, mais ou menos V do observador, V da fonte. Qual é a frequência que ele precisa observar para não escutar mais? A partir de 20.000, né? Na verdade seria um pouquinho maior que 20.000. A frequência que a fonte emite, 16.000. Velocidade do som no ar, 340. A fonte, qual é a velocidade da fonte? Está parada a fonte, mais ou menos. De cima? Ele está se aproximando, a frequência tende a aumentar. Para aumentar, no numerador tem que somar mesmo. Mais VO, que é o que a gente vai descobrir. Já vamos simplificar aqui, né? Dividir por 1.000 ambos os lados. Vamos passar, dividir por 4 já de uma vez, né? Ficaria 5 é igual a 4 que multiplica 340 mais V0 sobre 340. Vou passar o 300, vou simplificar de novo aqui. Dá 2 e dá 170, dá 85 e dá 1. Aí 85 vezes 5 é igual a 340 mais V0. 5 vezes 5, 25 vai 2, 40 mais 2, 42, igual a 340 mais V0. Mais passar menos, 425 menos 340, V0 é igual a 85 metros por segundo. Essa super conta aqui, conta em cascata, muito bonita.
Ó, divide por 2, divide por 2. Aí ficou 2 e ficou 170. Aí dividi por 2 em cima, deu 1, dividi por 2 embaixo, deu 85. Então eu fui simplificando. Bonito, né? Isso é internacionalmente aceito. Ó, galerinha, 27,11. 27,11, ficamos com a letrinha. Ah, tem que transformar em quilômetros por hora. Chatinho, hein? 85 vezes 3,6. 6 vezes 5, 30. 48, 51. 3 vezes 5, 15 foi 1. 24, 25. 0, 6, 10 foi 1. Uma casinha após a vírgula. 306 km por hora. É, questãozinha trabalhosa essa. Se era de assinalar, foi antes de 82, então. Foi 82? Sério? Ou 88? A de biologia que ela trouxe era desse, não, era 2010. Ah, não, mas aí que a apostila modificou. A apostila pegou uma questãozinha para deixar mais acessível, de repente, ela deu uma modificadinha. Não foi uma ajuda, não. A professora de biologia pegou uma questão de 2010 e ela disse, não. Provavelmente ela trouxe uma folha, sabe? Mas não pra gente. Ela deve ter pego de Deve ter pego de algum lugar modificado, porque a UFSC, vocês sabem, né, é somatório ou aberto, certo? E agora as discursivas entraram também. Muito bem. 27,20. 27,20, agora na página 23. Vamos no embalo. Página 23, exercício 27,20. O radar é um dos dispositivos mais usados para coibir o excesso de velocidade nas vias de trânsito. O seu princípio de funcionamento é baseado no efeito Doppler das ondas eletromagnéticas refletidas pelo carro em movimento. Considere que a velocidade medida por um radar foi de 72 km por hora. O negócio, tu sabe, né? É tu já passar para metros por segundo. 20 metros por segundo, dividiu por 3,6. Para um carro que se aproxima do aparelho. Para se obter a velocidade medida, o radar mede a diferença de frequências, ΔF, dada por... Ele deu a formulazinha, ΔF é igual F menos F0, isso a gente sabe, né, variação, que é mais ou menos a velocidade medida dividido pela velocidade da luz vezes a frequência. Sendo F a frequência da onda refletida pelo carro, FO ele forneceu, FO ele disse que deve ser a frequência original que o radar emite, né? 2,4 vezes 10 na 10 Hz. A frequência da onda emitida pelo radar, EC, é a velocidade da luz no vácuo, nossa famosa, conhecida, 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. A velocidade da onda eletromagnética, claro. O sinal mais ou menos deve ser escolhido dependendo do sentido do movimento do carro, com relação ao radar, sendo que quando o carro se aproxima, a frequência da onda refletida é maior que a emitida. Pode-se afirmar que a diferença de frequência ΔF medida pelo radar foi correspondente a que valor? Tu vê essa ladainha toda, na verdade, para ele me perguntar quanto é que é o ΔF. É só usar a fórmula. Falava que o carro estava se aproximando ou se afastando? Se aproxima. Quando se aproxima, ele falou que a frequência aumenta. Se a frequência aumenta, mais velocidade do carro. 20, né? Vou passar para metros por segundo. Velocidade da luz, 3 vezes 10 na 8. E a frequência usada pelo radar, 2,4 vezes 10 na 10. A variação da frequência que vai ser medida pelo radar, aqui vai dar 24, dividido por 3 dá 8, 2 vezes 8 vai dar 16. 10 na 10 dividido por 10 na 8, 10 na 2. A variação da frequência deu 1.600 Hz. Era mais substituir os valores mesmo, né? Entender ali a leitura. Talvez o aluno também tivesse a tendência de colocar o VO no resto da fórmula, né? Calcular a frequência final, na verdade, captada e não a variação da frequência. Muito bem. Mais perigosa aí a interpretação mesmo.